Olá, galera da primeira série. Então, vamos dar início aí à nossa correção. Questão 1 traz para vocês o seguinte: quando vemos um animal, sabemos que se trata de um ser vivo, não é mesmo? Mas, afinal, o que define um ser como um organismo vivo? Que característica um organismo deve possuir para ser classificado como uma forma de vida? Essas respostas, apesar de parecerem simples, são muito mais complexas do que podemos imaginar, uma vez que determinados organismos não se encaixam em determinados quesitos, mesmo se comportando como uma forma de vida. Agora, resumidamente, relembre as características dos seres vivos, citando-os e exemplificando-os, né? Abaixo. As características devem ser citadas e exemplificadas abaixo. Presta atenção. Esse texto aqui traz para a gente lembra logo de cara dos vírus, né? Que eles, para alguns cientistas, não entram nessa classificação, pois não cumprem alguns dos quesitos que a maioria dos seres vivos cumprem. Mas isso é uma discussão para um próximo vídeo. Vamos responder a questão. Qual é essas características? Lá no livro de vocês, dei um copia e cola aqui para vocês. O resumo, quais são as características? São essas aqui: composição química, níveis de organização, metabolismo, reação a estímulos, homeostase, crescimento, reprodução, hereditariedade e evolução biológica. Mas pediu para dar exemplos, então eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Composição química diz o quê? Que todos... Gente, eu vou falando, vocês vão anotar essas respostas no caderno, né? Vocês todos já deveriam ter anotado elas no caderno. Qualquer coisa, dá um pause no vídeo e vai fazendo as anotações, combinado? Composição química. Todos os organismos apresentam elementos químicos. Quais são eles? Aqui alguns: carbono, hidrogênio, oxigênio e outros em menor quantidade. Níveis de organização, o que é isso? É dizer que todo ser vivo é formado por célula. Um conjunto de células forma tecido, que forma um órgão, sistema, organismo. Então, isso é níveis de organização. Metabolismo. Metabolismo é construir e degradar substâncias. Os seres vivos, então, apresentam metabolismo. Aí, onde a gente fala aqui, vírus não é considerado ser vivo para esse pessoal aqui, porque não é formado por célula e nem tem metabolismo fora de uma célula. Que tipo de metabolismo? Aqui a gente vai lembrar de duas coisas que eu falei para vocês em sala. Primeira coisa, que metabolismo é a forma como você obtém alimento. Pode ser autotrófico ou heterotrófico, tá? E a gente também tem que lembrar das reações metabólicas, que podem ser relacionadas com a construção de moléculas, que nós chamamos de anabolismo, e com a destruição, destruição de moléculas mais complexas se tornarem moléculas mais simples, que nós chamamos de catabolismo, tá? Dentro do metabolismo. Reação a estímulos, tá? O que é isso? Os seres vivos são capazes de responder a estímulos do ambiente, uma propriedade também conhecida como irritabilidade. E o exemplo, né? O exemplo aí é a planta que se fecha ao toque. Reprodução. Seres vivos são capazes de se reproduzirem de duas formas, sexuadamente e assexuadamente. Para quê? Para deixar descendentes. Evolução. Todos os seres vivos são sujeitos a processos evolutivos, ou seja, sofrem modificação, evolução. Para a atual, os cientistas atuais, evolução está relacionado com modificação e adaptação, certo? Como que vai sofrer essa modificação? A gente tem um DNA que tem relativas diferenças, e conforme os seres vão se reproduzindo, vão selecionando o DNA mais adaptado, tá? E essas características, essas modificações vão sendo passadas aos descendentes. Questão 2. Os seres vivos são capazes de reproduzir-se, ou seja, produzir descendentes. A reprodução pode ocorrer de forma sexuada ou de maneira assexuada. Qual é a principal diferença
entre as formas de reprodução? A principal diferença é que na forma sexuada ocorre os gametas. Então, na forma sexuada há a troca de gametas, há envolvimento do gameta masculino e feminino. Já na sexuada, não. Aqui na sexuada, a gente tem que lembrar, tem variabilidade genética. Na sexuada, não. As filhas das células que se reproduzem de forma assexuada são exatamente iguais à sua mãe. E aqui não. Os filhos do envolvimento dos gametas são diferentes dos pais. 3. Com relação à origem da vida, são feitas 3 afirmações. A ideia de que a vida surgiu a partir de vida pré-existente é conhecida como biogênese. É isso? A ideia de que a vida surgiu a partir de vida pré-existente é conhecida como biogênese. 2. A crença de que a vida poderia surgir a partir de água, lixo, sujeira e outros meios caracteriza a ideia de abiogênese. Ok? Perfeito. 3. A crença de que a vida é fruto da ação de um criador, consta no livro do Gênesis, é denominada criacionismo. Tá. Então, aqui a gente tem 3 afirmações corretas, tá? O que a biogênese fala? Que a vida surge de outra que já existia, reprodução. O que a biogênese fala? Que a vida surgiu a partir de seres inanimados. E o que a Bíblia fala, o criacionismo fala? Que a vida surgiu da ação de um criador. Analise as alternativas que classifica corretamente a afirmação derrubada ou não derrubado. Então, quando for derrubado, a gente vai para um sinal de positivo. Ou não derrubado, um sinal de negativo para o Pasteur. Pasteur derrubou a ideia de biogênese? Não, negativo. Pasteur derrubou a ideia de abiogênese? Sim, ele fez um experimento que derrubou a ideia de abiogênese, positivo. Pasteur derrubou a ideia do criacionismo? Não, ele nem se envolveu nisso aqui, ok? O que a ciência vai discutir é o fixismo, que está relacionado com o criacionismo. Mas sempre que uma questão de vestibular, uma questão de prova, trazer o criacionismo como um cientista derrubando a ideia de criacionismo, está errada. Os cientistas vão pensar só na ideia do fixismo. Fixismo e criacionismo estão relacionados? Estão. Mas a ideia dos cientistas não é derrubar a crença no Criador, ok? 4. Uma característica comum a todos os seres vivos, segundo as teorias evolucionistas, é a capacidade de evolução. A evolução dos seres vivos é o processo essa é a resposta? Não. A evolução dos seres vivos é o processo do desaparecimento e do surgimento de novas espécies devido à variabilidade genética. Esse processo é muito lento e pode levar até milhares de anos. Por isso, é difícil acompanhar o processo de evolução. Como você diferenciaria o fixismo do evolucionismo? Aqui sim, a ciência vai diferenciar fixismo, que diz que os seres vivos são naturalmente imutáveis, ou seja, não sofrem mudanças. Do jeito que eles apareceram na Terra, eles estão até hoje. E do evolucionismo, o evolucionismo vai dizer que os seres sofrem modificações ao longo das gerações. Esta é a resposta. 5. Estudar a evolução de um determinado grupo de organismos é algo complexo, difícil mesmo. Como saber quais etapas evolutivas se sucederam na evolução? O que veio primeiro? Nesse sentido, os cientistas têm buscado na natureza provas da evolução. Essas provas aparecem principalmente de 2 maneiras básicas. Quais são essas 2 principais? Quais são essas 2 maneiras principais pelas quais os cientistas têm estudado a evolução? Presta atenção. No livro traz uma sequência de estudos que são feitos em relação à evolução. Quais são as 2 principais? É o estudo dos fósseis e a bioquímica comparada, que vai comparar as sequências ou que tem de semelhante no DNA das espécies. Mas não, a gente não dispensa a embriologia comparada, que estuda o desenvolvimento embrionário, e
e dentro dela as estruturas vestigiais e analogia e homologia que foi falado na aula revisional. Questão 6 e última, né? Questão 6 e última. É uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ela diz: embriões de vertebrados tendem a ser mais similares entre si do que os adultos correspondentes. Está dizendo que os embriões parecem uns com os outros muito mais do que os adultos. Sobre esse assunto, são feitas as seguintes afirmações. 1. As analogias observadas indicam uma origem comum. Não é analogia. A analogia vai indicar origem diferente, não origem comum. Origem diferente. O que é comum na analogia? Na analogia é comum a função. Então, analogias observadas indicam origem comum. Analogia indica função comum, origem embrionária diferente. 2. Os estudos da embriologia comparada contribuem para a compreensão da evolução biológica. Essa questão está correta. 3. Durante o desenvolvimento embrionário, os organismos passam por fases que repetem estágios adultos dos seus ancestrais. Está errado, tá? Visto que as características dos seres adultos podem e são muitas vezes determinadas por modificações ambientais, não sendo necessariamente embrionárias. A gente fica por aqui. Gabarito B, só a questão 2 certa. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem comentar aqui que nos horários que eu estaria em sala com vocês, eu vou estar respondendo essas perguntas, ok? Muito obrigada. Continuo com saudade de vocês e em breve estaremos juntos. Um beijo.